Olá, bom dia para quem está já agora, cedinho da manhã dessa quarta-feira, aqui para assistir a gente no nosso programa Paz e Bem. Vou me apresentar novamente para quem está chegando agora pela primeira vez. Eu sou Mônica Mendes, carioca de nascença, baiana de coração, mas com dendê. Sou do coletivo Espíritas à Esquerda, uma mulher negra, de pele clara, parda, olhos pretos, cabelos pretos. Eu tô com o cabelo presinho novamente, dessa vez também com coque. Eu sou mãe, filha, irmã, amiga, esposa, administradora de formação, trabalho na área de TI para sistemas de turismo, de agências de turismo. Sou espírita desde 1999. Em 2001, fundamos o Centro Espírita Casa de Oração e Sementes de Luz, em Salvador, Bahia. E em março de 2016, criamos o coletivo Espíritas à Esquerda. Eu faço parte de alguns coletivos de mulheres e antirracistas, mas principalmente do coletivo de mulheres à esquerda, né? Mulheres espíritas à esquerda. Eu quero começar agradecendo ao Paz e Bem, a Carla Pavão e a Felipe, por esse convite, por essa proposta, por esse trabalho que nós estamos fazendo em parceria, aos Espíritas à Esquerda, a minha querida Mariela, a Marta, a Rosângela, que estão comigo juntos, todas juntas, misturado, fazendo esse trabalho para oferecer para vocês uma coisa bonita, consistente, coerente e que traga para vocês enriquecimento e conhecimento. O Sérgio, que nos ajuda na parte da edição dos vídeos, de toda a parte técnica, cuida para a gente. Hoje a gente vai receber com muito carinho o Sinuê, que também faz parte da nossa coordenação, nosso querido Sinuê. E é o seguinte, vamos lá. Vou agradecer também e vou pedir para vocês também, a gente sabe tudo que está acontecendo ainda lá no nosso querido Rio Grande do Sul, e pedir para vocês doações. A gente está direcionando para o pessoal do MST, do MTST, tá? Eu quero homenagear os trabalhadores voluntários que estão lá dando a vida, dando amor, dando carinho para tudo que está acontecendo. Quero anunciar e convidar quem ainda não sabe para o nosso Evangelho dos sábados, né? Todos os sábados de 9 às 10, e o nosso evento, nosso terceiro evento, que vai acontecer em 13 de julho, em Brasília. Nosso evento presencial, nosso terceiro evento. Dando continuidade ao nosso trabalho, a gente sempre escolhe no mês um tema. E nesse mês de junho, nós continuaremos desenvolvendo as ideias que sustentam o reino anunciado por Jesus, mas vamos aproveitar esse momento, enquanto espíritas, para refletir um pouco sobre essa proposta da tese do reino em relação às questões do meio ambiente, né? Afeta tanto as nossas vidas e está aí tudo tão triste para a gente ver essa situação do Rio Grande do Sul, a situação de nosso país, de nossa mata, de nossos mares, essa coisa que está acontecendo aí horrível de querer privatizar as nossas praias. E em junho a gente tem dia 5, que passou, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia 8, nós tivemos o Dia Mundial dos Oceanos. Temos também outras datas que são importantes, né? Como, por exemplo, o São João, para nós nordestinos, e o Dia dos Namorados para os apaixonados. Mas a gente vai focar, dessa vez a gente vai ter o nosso foco e o nosso carinho todo especial no meio ambiente. Então, como mulher espírita, kardecista, feminista, antirracista e anticapitalista, eu sinto-me impelida a abordar a recente tragédia climática no Rio Grande do Sul, sob uma ótica que transcende dogmas e se alinha com a construção do reino anunciado por Jesus. O relato do dilúvio, no livro da Gênesis, é bastante conhecido. Nele, a Arca de Noé é a salvação de alguns poucos. Nas interpretações corriqueiras, o dilúvio representa a purificação da terra. Deus teria visto que a humanidade havia se desviado e ofereceu a oportunidade de recomeço a Noé e a sua família. Mas por que só a Noé e a família dele e da gente? Oh, meu Deus do céu, está estranho esse Deus, mas tudo bem, vamos adiante. No entanto, como espíritas e kardecistas, podemos mergulhar nas águas profundas da compreensão. Assim como Noé e sua família se uniram na arca, nós também podemos nos unir no enfrentamento aos desafios climáticos que se apresentam no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nesse sentido, entendemos que o Espiritismo pode nos trazer algumas contribuições, um chamado à responsabilidade coletiva. A lei do amor nos orienta à criação de uma realidade própria à felicidade e não ao sofrimento. Isso exige cuidar da nossa casa comum e prezar pela dignidade da vida humana e de toda a natureza, de qual
fazemos parte. E é exatamente isso sobre a ameaça que a gente vai trazer o nosso querido Sinuê para poder falar. E, além disso, vivemos uma crise da sociedade como um todo e sua causa originária é o capitalismo, não podemos negar, né? E os seus modos de produção. Por isso é necessário buscar nas ciências da natureza e nas ciências humanas as novas propostas e soluções para os problemas reais, atuais e urgentes da nossa sociedade como um todo. É necessário lutar para reverter a destruição da terra pelo capital e, para isso, unimos nossas vozes e dizemos: sem revolução não há salvação. E convidamos o nosso querido da coordenação também, amigo querido da coordenação também do Coletivo Espíritas à Esquerda, Sinuê Néquel Miguel, gaúcho também, mas atualmente membro representante da Paraíba na Coordenação Nacional dos Espíritas à Esquerda, que colaborou no livro Espiritismo, Sociedade e Política, organizado por Dora Encontre e Sérgio Maurício, com o artigo Sem Revolução não há salvação, a emergência climática e o colapso socioambiental. Hoje a gente vai fazer um programa diferente, não vai ser só Mônica, não. E, gente, como a gente vai falar de meio ambiente, como a proposta da gente foi essa de meio ambiente, eu, Mônica, não me sinto preparada, tão bem preparada quanto esse rapaz que vai entrar aqui agora para falar sobre esse tema. Então, assim, vai ser muito mais proveitoso, muito mais rico, porque ele tem conhecimento, ele tem estudo, ele tem propriedade, ele tem o domínio, e ele vai poder falar para a gente sobre essa questão do meio ambiente de uma forma muito mais consistente, muito mais rica. E aí eu vou pedir para o Sinuê. Boa noite, meu querido, bom dia, boa tarde para quem vai ouvir, que horas eu não sei quem vai ver, mas vamos fazer aí, eu quero que você se apresente primeiro, e depois que você se apresentar, aí vou fazer umas perguntinhas. Hoje eu estou fazendo um programa diferente, que normalmente sou só eu, mas hoje eu estou oferecendo para as pessoas um programa diferente, agora com essa pequena entrevista que eu vou fazer com você, e espero que seja proveitoso para todas as pessoas que vão nos assistir, e para você também. Então, você pode se apresentar, meu amor? Obrigado, Mônica. Boa noite, bom dia, né? A todos e todas. Eu estou muito feliz de estar conversando com vocês hoje, podendo participar do programa. Me apresentando brevemente, eu me chamo Sinuê, eu sou um homem branco, de cabelo curto, barba, bigode, com fios de cabelo já brancos, e estou aqui para, enfim, né, poder contribuir da maneira que eu puder, para a gente aprofundar esse debate, esse diálogo sobre uma questão que é central, né, do nosso tempo, fundamental que todos nós possamos nos apropriar dessa discussão sobre o meio ambiente, sobre essas tragédias climáticas, infelizmente, cada vez mais frequentes, né, e particularmente agora se tornando muito concreta para nós a partir da tragédia socioambiental do Rio Grande do Sul. Maravilha, feliz de ter você aqui hoje. Vou começar a pergunta. A pergunta ela é um pouco elaborada, mas é uma pergunta consistente. Eu vou começar a construção e você depois fala para a gente sobre isso. No dilúvio bíblico, a salvação foi para poucos. Na tragédia gaúcha, um estudo do Observatório das Metrópoles, do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, o INCT, mostra que as áreas mais atingidas são aquelas que reúnem mais pessoas de baixa renda. A análise usa dados do censo de 2010 e considera apenas as áreas alagadas. Além do rendimento, a pesquisa observou a relação entre cor e raça com as inundações. Tanto pessoas negras quanto brancas foram atingidas, aponta o estudo. No entanto, os bairros mais afetados têm uma proporção maior de pretos e pardos, em comparação com a média das cidades observadas. Quais as contribuições das ciências da natureza e ciências humanas para transformar a simbologia da Arca de Noé em uma sociedade mais justa para todas as pessoas? Essa é a pergunta. Obrigado pela pergunta, Mônica. Uma pergunta sofisticada, né? Complexa. Eu vou tentar trazer alguma contribuição para a gente pensar
encaminhamento de resposta, né? As ciências da natureza, né, já vêm nos alertando há bastante tempo, né, há décadas, acerca da gravidade crescente dos problemas ambientais e, particularmente, da chamada questão climática, né, a emergência climática que soa o alarme para todos nós. Quando a gente fala em um reino de justiça, né, as ciências humanas nos oferecem abordagens que são fundamentais, porque se trata de compreender o modo de funcionamento das sociedades e, em particular, o nosso tempo presente, que é o tempo do capitalismo, né? Então, as ciências humanas tratam desse objeto e, nesse sentido, são uma fonte para a nossa compreensão, reflexão sobre a sociedade, o tipo de sociedade que a gente tem, o mundo no qual nós vivemos. Quando a gente junta essas duas coisas, né, o conhecimento, digamos, das ciências hard, né, voltadas para a compreensão da natureza, com aquilo que as ciências humanas nos possibilita de compreensão crítica acerca do modo como nós vivemos em sociedade, a gente tem a possibilidade de ter uma compreensão mais completa e mais complexa, né? Porque se por um lado a gente entende que o impacto humano, né, daí por exemplo a palavra antropoceno, né, que se tornou bastante conhecida a partir do momento em que um prêmio Nobel, né, da química, Paul Crutzen, vai jogar isso para o debate, a ideia de que a gente tem um novo período geológico na história do planeta, marcada pelo impacto das atividades humanas sobre o funcionamento do planeta. A gente traz aqui a contribuição das ciências humanas e problematiza, né, essa ideia do antropoceno como uma categoria mais genérica, né, universalizante do ser humano, e pensa de maneira mais histórica e fazendo as devidas distinções para a gente pensar da onde que vem esse impacto tão negativo, tão nocivo sobre a natureza de modo geral, e como isso rebate nas sociedades humanas, nas demais espécies, de maneiras também desiguais, né? Como foi relatado, né? A ideia por exemplo, do racismo ambiental vem denunciar, né, esse tipo de problema. Então a gente pode pensar, por exemplo, no capitaloceno, né, quando a gente faz a leitura crítica da nossa sociedade, identificando o capitalismo como um motor fundamental de destruição, de devastação ambiental, de maneira crescentemente perigosa para a nossa própria espécie, né? De modo que, quando a gente fala de impacto ambiental, a gente não está falando só de um elemento, não está falando de um elemento externo a nós, né? A gente está falando das condições de sustentação da vida de um modo geral e da vida humana em particular também, né? Só que isso rebate de maneiras distintas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a questão das emissões, né? Das emissões dos gases de efeito estufa, que são um vetor fundamental de desestabilização do sistema climático e, por consequência, né, trazendo uma série de problemas e catástrofes cada vez mais graves, né, como é o caso da tragédia do Rio Grande do Sul, a gente vai ver que essas emissões, elas basicamente dizem respeito ao modo de funcionamento do capitalismo, né, fundamentalmente, mas também respondendo a uma desigualdade em termos de distribuição da produção global e dos níveis de consumo, né? Então, basicamente, as pessoas mais ricas no planeta, que têm, portanto, consumo mais elevado, consumo de luxo, né, elas são responsáveis em termos de pegada de carbono de maneira muito mais acentuada do que aquelas pessoas que têm uma renda muito baixa, né, que vivem muitas vezes no limite da sobrevivência. Do mesmo modo, a distinção entre o impacto em termos de PIB, né, se a gente olhar o desenvolvimento econômico
por países, né, distribuídos, aqueles que são tem maior volume de PIB, maior desenvolvimento econômico nesses termos, né, a gente vai identificar uma contribuição para o impacto ambiental e climático muito mais elevado do que aqueles países com menores índices de desenvolvimento e com um PIB menor, né? Então a gente pode trazer esse primeiro ponto. E do outro lado, na ponta, né, o impacto em particular, para a gente falar da questão climática, né, responde por uma divisão, isso é muito trágico, né, responde por uma divisão também em termos de hemisférios, né? A gente tem basicamente os trópicos sendo mais gravemente afetados, mais rapidamente, não quer dizer que as regiões norte, né, ao norte do planeta não vão também ser crescentemente afetadas, já estão sendo, mas há um impacto mais rápido e mais importante, pelo menos no primeiro momento, no que diz respeito aos trópicos, né? Aquece mais, a gente tem, portanto, nesse sentido também um problema que vai pegar o chamado sul global, né? Que justamente corresponde aos países menos desenvolvidos, né? Desse ponto de vista econômico, né? E de outro lado tem a questão da forma como as nossas sociedades se distribuem de maneira muito desigual no que diz respeito à sua infraestrutura, né? Então, quando se trata de falar de adaptação, de resistência ou resiliência, né, das sociedades aos fenômenos naturais, mas agora, né, a gente pode qualificar também como socioambientais, né? A capacidade de oferecer uma resposta a garantir um mínimo de segurança, né? Isso também está associado à desigualdade socioeconômica, né? Então, as comunidades mais periferizadas, elas têm uma fragilidade de infraestrutura e que, portanto, tendem a ser mais gravemente afetadas nesse tipo de tragédia, né? Então, esse eu acho que é um primeiro ponto para a gente começar essa conversa, tá? Então, conhecimento importa e muito aqui, né, para a gente ter pensar caminhos, né, respostas a partir daí. Então, pelo que você está me respondendo, conhecimento, as ciências já nos ofereceram, faltam as práticas. Exato. Então, entendi certo. Vou lá te fazer mais uma pergunta. Estamos vivendo no Rio Grande do Sul agora, de forma precária, uma crise generalizada de toda forma de organização social que está baseada no lucro e não no bem-estar social. Esse é o neoliberalismo, né? Uma nova faceta do velho capitalismo, sempre ele, né? Sempre o capitalismo, criado pelo patriarcado. A atual crise do capitalismo também é uma crise ecológica. O capitalismo sempre buscou fortalecer seus lucros se apossando de recursos naturais ou bens da natureza, né? Tiago Ávila, aos quais ele trata como gratuitos e infinitos e aos quais sempre rouba diretamente. A mudança climática que agora ameaça o planeta é o resultado direto de uma ação histórica do capital de recorrer à energia fossilizada a fim de abastecer as fábricas de produção industrial em massa, que são sua marca. Não foi a humanidade em geral, mas o capital que os consumiu e lucro com eles. Não é de se admirar, portanto, que as massas por todo o mundo e no Rio Grande do Sul agora digam basta. E esse pode ser um momento de despertar político e uma oportunidade de transformação social na construção do reino anunciado por Jesus? Será que isso não é também um sinal de acorda para a gente? O que você acha? É a esperança que a gente tem, né? De que, infelizmente, né, até um chavão um pouco problemático, mas a gente pode, né, lembrar dele aqui, essa ideia do aprendizado pela dor, né, quando não é pelo amor, de que a partir do momento em que a gravidade, né,
dos impactos causados aí pela emergência ambiental e climática, sendo cada vez mais graves, de alguma maneira nos tragam uma espécie de despertar para inviabilidade, no final das contas, desse modo de vida, né? Como eu gosto de pensar o capitalismo não apenas como uma forma de economia, mas um modo de existir sobre a Terra, pensar que esse modo de vida ele é efetivamente insustentável, ele é suicidário, ele nos leva potencialmente a extinção da nossa própria espécie no limite, né? Então, eu tenho sim, eu nutro essa expectativa de que a gente tenha uma espécie de tipping point, um ponto de virada na forma como a nossa sociedade percebe o capitalismo, né? A partir desse momento, né? Que a grande ficha caia finalmente. Porque, de alguma maneira, a gente se acostumou a pensar, digo a sociedade de modo geral, né, a pensar o capitalismo como uma espécie de única forma de existência, né? Mesmo entre a esquerda, né, a gente pode pensar que como a ideia de uma espécie de gestão, de administração desse capitalismo de bem-estar social, né, ainda é bastante acalentado, né, um desenvolvimentismo, né, como uma via para nossas sociedades na periferia do capitalismo global. E o que a gente deve afirmar com muita clareza, a partir do conhecimento científico e social da nossa atual situação planetária, é que não há mais essa possibilidade, né? O capitalismo, ele, mesmo que mais bem administrado possível, né, com o máximo de regulação estatal no sentido de preservação ambiental, com investimentos no sentido da adaptação, né, ainda assim a gente não tem condições de resistir à avalanche climática sem uma ruptura, né? Porque o capitalismo é necessariamente expansivo como ele é, isso significa necessariamente emissões acumuladas de gases de efeito estufa, mais aquecimento global e, portanto, o agravamento de tudo aquilo que a gente já está vendo, né, de maneira a inclusive se tornar inadministrável, né? Então, eu acho que esse é um ponto central aqui. Então, nutro sim a expectativa, a esperança de que haja um despertar nesse sentido e que a gente comece um processo de efetivo enfrentamento, né, dessa máquina de moer gente e devastar os nossos ecossistemas e a natureza de modo geral. Enquanto espírita, só nos cabe orar e pedir aos nossos espíritos amigos, né, que caia a consciência em nós, espíritas encarnados, para despertar, né, e principalmente não só para os nossos políticos, mas para as pessoas, porque somos nós que colocamos esses políticos lá, que fazem essas políticas ambientais, né, essa política de devastação, de desmatamento, né, de exploração. Esse capitalismo, a gente que eu acho que nós damos a esse capitalismo as ferramentas para que eles continuem destruindo o nosso meio ambiente, né? A última pergunta, na verdade, é um mix de perguntas, tá? É um combo. Eu vou te fazer um combo. O Espiritismo proposto por Kardec nos apresenta a evolução dos indivíduos e dos planetas. Mas esse progresso é automático pela providência divina? Há no Espiritismo kardecista elementos para que os seres humanos vivam mais integrados com a natureza e em cooperação com todos os seres que habitam o nosso planeta? Quais as relações do espiritismo kardecista com a ciência atual que podem nos apontar caminhos para a prática da proposta sem revolução não há salvação? Essa proposta você conhece. Vamos lá. Obrigado, Mônica.
essa pergunta combo, né? Vou tentar dar uma resposta que articule esses 3 pontos, né? A questão do progresso, a questão da nossa relação com a natureza e a perspectiva de ruptura revolucionária, né? Eu diria o seguinte, né? A noção de progresso, ela, no espiritismo, ela vem um tanto contaminada, digamos assim, por uma perspectiva de progresso que tem a ver com o desenvolvimento das sociedades industrializadas, né? De modo que o espírita se acostumou a pensar no progresso, na evolução, né? Pensando aqui, transitando da ideia da evolução do indivíduo para uma ideia da sociedade no seu conjunto, né? Se acostumou um pouco a pensar o progresso nesses termos muito ligados ao desenvolvimento da sociedade, das sociedades industrializadas, e nesse sentido vem uma espécie de otimismo ingênuo, né, de que há uma progressividade muito automática em que o amanhã vai ser necessariamente mais do que hoje, porque é isso que o capitalismo nos mostrou basicamente, a despeito de todas as crises, né, da sua história, ele se recompõe e se recoloca numa esfera cada vez mais ampliada de reprodução material e nesse sentido de demanda energética, né, mas ao mesmo tempo nos proporciona uma quantidade cada vez mais abundante de bens materiais que circulam, embora sejam consumidos, distribuídos muito desigualmente. Mas a gente se acostumou com essa perspectiva, tanto é que as sociedades, mesmo as mais pobres, né, tendem a almejar esse modelo, essa visão de sociedade e de progresso, né, a partir dos países mais ricos no capitalismo global, né? Então, essa não é necessariamente a visão espírita de progresso, né? A gente fala muito, por exemplo, em progresso moral. E nesse sentido, a gente pode pensar essa relação com a natureza, né? O espiritismo tem sim ferramentas para pensar de uma maneira muito apropriada e equilibrada essa relação, na medida em que, primeiro, né, ele recupera o conhecimento científico, então ele não vai embarcar numa visão da natureza desconectado daquilo que a ciência tem a oferecer desde o seu princípio. Vamos pensar num livro A Gênese, né, por exemplo, onde se recupera todo o que se tinha ali por arcabouço, né, científico acerca do desenvolvimento do nosso planeta, os aspectos geológicos e depois biológicos. Então, esse é um primeiro ponto, né, esse diálogo fundamental com as ciências. E, de outro lado, a visão que se tem, a cosmovisão espírita, né, ela traz uma ideia de integração entre espírito e matéria. A gente tem a ideia do princípio inteligente, o princípio material, né, e um fluido cósmico universal, e Deus, que ao mesmo tempo parece uma figura transcendente, né, por meio das leis naturais e dessas mediações entre espírito e matéria, né, o princípio inteligente e matéria, a gente tem a possibilidade de pensar a natureza como algo fundamental à evolução espiritual, né? Em primeiro lugar, esse é um ponto importante. Então, é muito recorrente uma visão muito distorcida entre os espíritas, né? Infelizmente, de pensar o aspecto material muito dissociado do aspecto material, né? E de modo que acaba se desprezando a vida enquanto encarnados, como se tem a vida espiritual e a vida material, coisas muito separadas, né? E, na realidade, a gente não deixa nunca de ser espírito, né? E de, portanto, fazer o nosso caminho evolutivo na matéria, né? Então, a nossa vida social, a nossa vida enquanto seres encarnados é uma dimensão fundamental. E, por outro lado, o aspecto evolutivo que nos conecta a todas as espécies, né? Então, o espiritismo adota o conhecimento da biologia nesse sentido e integra isso à sua cosmovisão espiritualista, né? Que eu acho que é um ponto bastante relevante para pensar o espiritismo ecologicamente, né?
E, inclusive, em termos de reforçar a interdependência entre as espécies e a interdependência geracional, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no processo reencarnatório, nesse sentido, a solidariedade dentro da espécie humana e entre as espécies, ela deve ser reforçada, né? A partir de uma visão espírita, é o que me parece, né? Então, acho que tem essas ferramentas, sim, do ponto de vista doutrinário, né? E, finalmente, quando a gente fala da revolução, né, como a nossa possibilidade de salvação, né, é uma provocação que eu fiz no texto publicado aí no livro Espiritismo, Sociedade e Política, né, que a Dora e o Sérgio organizaram. Essa ideia de fora da revolução não há salvação, para mim, é uma consequência desse conhecimento científico, por um lado, né, que traz as ciências da natureza e as ciências humanas de um lado, mas também a perspectiva espiritual que a gente pode ter a partir do próprio espiritismo. Por quê? Né? Porque o diagnóstico é extremamente grave, no sentido de que a gente não tem saída com medidas gradualistas ou reformistas. Tá? Isso acho que é um ponto decisivo aqui para insistir. Tá? Eu não preciso, eu acho, aprofundar aqui em termos de dados, né? Mas eu solicito a vocês que verifiquem isso, né? Para ir atrás do conhecimento desse diagnóstico, né? Basicamente, a gente tem um prazo já estourado, né, para fazer uma mudança, uma espécie de cavalo de pau, né, no nosso rumo, a nossa rota civilizatória, em termos de degradação ambiental e de emissão de gases de efeito estufa. Então, isso significa que a gente já contratamos, né, uma quantidade de desastres, de piora da situação para as próximas décadas. Mesmo fazendo uma mudança radical hoje, a gente já vai enfrentar problemas muito piores daquilo que a gente já está vivendo hoje nas próximas décadas. Só que se a gente não quer tornar a nossa vida no planeta terrível ou até mesmo impossível no futuro relativamente próximo, a gente precisa fazer um processo muito radical, muito profundo de transformação, né? Que significa a ruptura com o modo de existência capitalista. E isso é fundamental, inclusive, do ponto de vista espiritual. A gente pode pensar isso, a nossa degradação em termos de existência no sentido espiritual, é um ponto, eu acho, que a gente precisa olhar com muita atenção. Para que a gente tenha o nosso planeta habitável, né, saudável, assim como nós. A última pergunta, na verdade, vai ser uma provocação que a gente vai fazer, mas eu queria chamar de querida amiga Mariela para encerrarmos os três aqui, agradecer muito, 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 Sinoé, a você por sua participação, por sua boa vontade de estar aqui conosco, fazendo essa contribuição, a Mari. Vamos deixar uma provocação aí, que é o seguinte: por favor, compartilhem, comentem, e vamos fazer uma pergunta para você da audiência que está nos assistindo aí agora. Coloque nos comentários o que você pensa sobre a simbologia do dilúvio, por favor. E também, se tiver perguntas e quiser colocar comentários para o Sinoé, para a Mariela, para mim, prometo a vocês que eu vou responder os comentários que eu não estou respondendo. Perdão, é falta de tempo mesmo, mas eu vou voltar e eu vou responder para todo mundo, juro. E queria agradecer, as considerações finais do Sinoé e da Mariela, e paz e bem para todos. É sempre um prazer para mim estar aqui com todos vocês. Sinoé, você quer fazer suas considerações finais primeiro e depois a Mari encerra? Tá bem, Mônica. Então, eu queria primeiro reforçar meu agradecimento, né? Sempre um prazer, ainda que falando de coisas tristes, né? Mas também com uma mensagem de esperança, uma esperança ativa, né? Um esperançar. Então, acho que é importante a gente insistir nisso. A ideia de que essa crise civilizatória, política, social, ambiental, econômica, ela é também uma crise espiritual, e nesse sentido, o sentir, o sofrer, né,
dessa crise é um ponto de partida fundamental. O Jürgen Moltmann, teólogo importante, né, recentemente agora falecido, ele escreveu sobre uma perspectiva teológica, a relação do cristianismo com a natureza, né? E ele vai insistir no seguinte, né, de que quando você olha para a crise e dá para essa atual crise ecológica, ele escreve isso em 1985, né, publicação desse livro. Quando a gente olha para essa crise e pensa ela como uma crise meramente técnica, né, a gente pode pensar essa solução, a gente vai agora trazer as energias renováveis e está tudo resolvido, né, alguma coisa assim do tipo, né? A gente deixa de fazer um movimento fundamental, né, que é o de reconhecer que essa crise ela é também espiritual, é uma crise da civilização e deixa de viver a dor, portanto. E sem a dor você fica anestesiado, né? E anestesiado você não vai resolver. E nesse sentido, então, ele vai dizer que basicamente essas respostas técnicas são uma espécie de resposta do sistema, né, para se defender. Ele faz uma analogia com o nosso sistema biológico, né, mas que não vai fazer a transformação da qual a gente precisa, né? Então, eu diria o seguinte, né, é importante sim essa etapa lúcida de um sofrimento, né, que é o grande cair a ficha, entender de que sem uma transformação profunda, que significa o nosso próprio modo de existência, né, o capitalismo não é só a economia, né, como a nossa subjetividade, onde que a gente entende que está a nossa felicidade, e se ela tiver associada ao tipo de coisa que o capitalismo diz que é a nossa felicidade, né, consumo e mais consumo, né, de bens, a riqueza e o status, né, a isso associado, um produtivismo que nos adoece o tempo inteiro, né, a gente não tem saída, a gente vai para um muro, um abismo, né, a imagem que vocês quiserem aí. Então a gente precisa romper com isso, né, um dado super interessante, né, os estudos sobre a felicidade, né, observam que existe algum tipo de correlação entre o bem-estar material e felicidade, aquilo que está lá em Kardec, Livro dos Espíritos, né, o necessário, e aí mostra para a gente que tem, pegando por exemplo a França, né, até meados da década de 70, você tinha uma correlação, época do estado de bem-estar social, né, você tinha uma correlação de acompanhamento entre o crescimento da economia e nível de felicidade na sociedade. Depois disso, não. A economia continuou de uma maneira crescendo, né, embora com os problemas advindos já da fase neoliberal, mas a felicidade não. A felicidade não acompanha mais, né? Então isso é muito, acho que sinaliza para a gente uma coisa interessante, né? A gente não precisa pensar mais coisas no sentido de crescer. Um nível lá da Europa da década de 70 é suficiente. E do ponto de vista material, a gente vai ver que é mais ou menos disso que a gente precisa quando a gente fala de um planeta sustentável, né? Um planeta uma economia que cabe, né, no planeta, né? Então, puxar o freio de emergência, né? E fazer um modo de existir que seja sóbrio, compatível com aquilo que a natureza tem a nos oferecer. Aí a gente sai do sem revolução não há salvação e a gente vai para o basta da Mariela, né, Mari? Exatamente, a gente precisa, né, de alguma maneira encontrar uma vacina, né? Recentemente a gente saiu de uma pandemia, né, de um vírus mundial, e a crise climática, ela também é uma crise mundial. E a gente precisa encontrar a vacina, né? Então, para esse vírus também, né? Gostei da analogia que o Sinuê traz, né? E também estou com o Sinuê na questão do esperançar, né? A gente precisa esperançar, apesar de tudo, e buscar, né, nos coletivos, a força, né? Acho que toda a solidariedade que nós gaúchos e gaúchas recebemos, né, de tantas pessoas de tantos lugares diferentes, nos mostra, né, a força do coletivo, e que a gente tem que fazer com que esse coletivo agora continue, né, não caia no esquecimento, a gente não caia na nossa rotina de novo, a gente precisa repensar os nossos modos de vida,
e buscar uma vacina que nos cure dessa crise aí agora climática que vai transformando as nossas vidas, né, de maneira muito radical. Então, eu agradeço a Mônica, ao Sinuê, pela conversa, e muito obrigada pela solidariedade, né, de todo o Brasil, de todo o planeta Terra, aqui com o nosso Rio Grande do Sul, que recebemos muitos axés e muitas vibrações positivas também. Que bom. Muito obrigada. Vou largar a provocação para vocês colocarem aí nos seus comentários o que vocês pensam sobre a simbologia do dilúvio e também o que vocês acharam dessa palestra de hoje, comentários, esse nosso bate-papo, né? Não foi palestra, foi um bate-papo. Paz e bem para todos. Mês que vem, estamos de volta. Gratidão. Axé. E até mais.